Boa noite a todos. É sempre uma alegria, um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas. Lucas capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. No primeiro momento nós vamos ler do verso 13 ao 17 e durante a pregação nós vamos prosseguindo aí nos versículos desse texto, um texto tão precioso para nós. Diz assim, vamos ver a partir do versículo 13. Vamos ler juntos, do 13 ao 17. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pelo nosso tempo aqui, Senhor Deus. Tão bom cantar louvores, orar, estarmos reunidos. Nós queremos pedir agora que o Senhor nos ensine aqui, Senhor Deus, na Tua palavra. Que haja edificação, crescimento espiritual e transformação aqui no nosso meio. E é algo que o Teu Espírito Santo é que tem poder para fazer em nossas vidas. Nos ajuda nessa noite, seja glorificado da maneira como o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse versículo, nessa passagem que nós lemos aqui, eu tive assim a ideia de preparando esse texto. Estava lembrando de muitos anos atrás, eu tinha um colega evangélico, né? Eu morava em outra cidade, e a gente conversava, ele já, desde pequeno em igreja, e certa vez quando a gente conversava, ele fez uma pergunta para mim que me deixou muito perplexo. Ele disse assim para mim: Petrônio, por que Jesus teve que morrer na cruz? Aquilo ali me chocou, porque era alguém criado na igreja, no ambiente de igreja, né? Supõe-se que ele participaria das escolas bíblicas, da pregação, mas aquele era um jovem, né? Aquele jovem, mesmo com tanto tempo na igreja, desconhecia algo tão central, tão fundamental da fé cristã. Porque se eu não souber o que o meu Salvador fez na cruz por mim, não vou nem saber que ele é um Salvador, né? Então, se por um lado é realmente digno de respeito a humildade dele, a sinceridade em perguntar, né? Temos que ver isso. Por outro, é assombroso como às vezes pessoas dentro da igreja de repente não têm um entendimento mais completo, mais profundo acerca do Senhor Jesus Cristo. E esse nosso texto, ele vai tocar, vai seguir nesse caminho. Quem é realmente o Senhor Jesus Cristo para nós? O que envolve conhecer a pessoa e a obra de Cristo? E é isso que nós vamos ver aqui nessa noite. O contexto aqui, nós estamos no domingo da ressurreição. Já é o 3º dia desde que Cristo havia sido crucificado e morrido. E a situação para os discípulos de Cristo era uma situação de desânimo, era um ambiente de tristeza, certamente um ambiente de muitas dúvidas. Como assim, né? Jesus morreu, tão poderoso, tantos milagres, tanta autoridade. Como assim Jesus morreu? E aí eles caminhavam de Jerusalém para Emaús, provavelmente voltando da festa da Páscoa, né, que era uma festa de peregrinação, onde todo ano os judeus tinham que ir para Jerusalém. E aí eles vêm nessa volta, são 2 discípulos que não fazem parte do grupo dos apóstolos. Um é nomeado lá na frente, a gente sabe que é Cleopas, o outro não diz o nome, e eles iam para um local, uma vilazinha chamada Emaús, 11 quilômetros a norte de Jerusalém. Uma curiosidade, para quem gosta de história da igreja e arqueologia bíblica, uma curiosidade primeiro, na Bíblia só aqui fala em Emaús, apenas essa passagem aqui é citado esse local. E há muita disputa ao longo dos anos de onde fica Emaús hoje. Então há 3 ou 4 lugares onde há disputa, né? Porque não, foi aqui, Emaús é aqui e tal. E tem um local que construíram até uma igreja na casa que alegam ser de Cleopas, né? Acharam até a casa de Cleopas, né? Uma mistura de arqueologia com turismo aí, vale a pena para eles, né? Mas não se sabe exatamente onde é Emaús.
O que nós sabemos é que esses discípulos estavam numa caminhada, que eu chamaria assim uma caminhada de desânimo, uma caminhada de dúvidas. E no verso 14, acompanhe comigo, diz o seguinte, que no caminho eles conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. O que era que tinha acontecido? A morte de Cristo. Mas não só isso. Houve terremoto, se você for lembrar lá em Mateus 27, quando Cristo foi crucificado. Houve trevas, né, de meio-dia até as 3 horas da tarde. E algo chocante para um judeu, né? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Houve também muitas ressurreições. Tudo isso a gente vê lá em Mateus capítulo 27. Então havia muita coisa realmente a ser conversado, a ser debatido, mas sempre num ambiente de desânimo, de dúvida, de perplexidade. E nós vamos ver ao longo do texto que muito disso vinha de uma falta de um entendimento maior sobre a pessoa de Cristo. A partir do versículo 15, meus irmãos, começa a mudança na vida desses discípulos. Acompanhe comigo que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus, versículo 15, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. E aqui eu já quero fazer assim, uma menção importante. Sempre, irmãos, quando a gente examina a sua própria vida, ou quando você vai acompanhar a vida de outros homens de Deus, outras pessoas cristãs, sempre o Senhor Jesus Cristo dá o primeiro passo em nossa direção. Sempre. Né? Como está lá em 1 João, nós amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Isso me recorda Tomé. Lembra que Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos, menos Tomé. Né? Quando Tomé chegou, o que Tomé disse? Não acredito. Né? Os outros falam, olha, Tomé, Jesus apareceu, não acredito. E mais na frente, quando Jesus apareceu para Tomé, o que ele fez? Estava todos os apóstolos e foi primeiro em Tomé. Disse, Tomé, toca aqui no meu lado. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele sempre dá o passo em nossa direção. Né? Nós estávamos mortos em delitos e pecados, não tínhamos como dar um passo em direção a Cristo, e Ele vem com sua graça, alcança a mim, alcança você, onde você estiver, na vida miserável que você estiver levando, o Senhor Jesus Cristo, Ele sempre dá o primeiro passo, e assim foi também aqui com os discípulos, porque Ele chegou, Ele acompanhou os discípulos nessa caminhada e iniciou um diálogo, irmãos, onde nós vamos ver que nesse diálogo pôde expor muita coisa do coração desses discípulos. No verso 16 é dito que eles não puderam reconhecê-lo, talvez pelo seu corpo glorificado, como a gente vê a descrição lá em Apocalipse capítulo 1. Também Maria Madalena não o reconheceu quando o viu na primeira vez, né? Ela foi a primeira vez Jesus ressuscitado. Nós não sabemos, ou simplesmente porque Jesus impediu de ser reconhecido, porque ainda não era o próprio tempo. E no verso 17, ele faz a pergunta sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham, e eles pararam entristecidos. Algo que me chama a atenção aqui, irmãos, é a paciência e a graça do Senhor Jesus Cristo. Né? Certamente ele sabia, claro, qual é o assunto, ele sabia da situação do coração daqueles 2 discípulos, e ele vem inicia um diálogo. Aqui, para mim, o Senhor está preparando o terreno, preparando o cenário para fazer uma grande obra na vida desses homens. E aqui, a partir do verso 18 ao 24, com a resposta que Cleopas vai dar, irmãos, é onde eu quero abordar principalmente qual o entendimento, qual a percepção que nós aqui cristãos devemos ter sobre Cristo. Vamos ler aqui, observem, eu vou lendo aqui, vocês me acompanham, do verso 18, vamos ler aqui até o 21. No verso 18 diz o seguinte, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, perplexo, né? Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? E a segunda pergunta de Jesus, que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. No 20, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E no 21, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Irmãos, atenção nessa primeira resposta de Cleopas, aqui no verso 19.
diz que Jesus era um profeta. É interessante, irmãos, que em um sentido mais amplo, Jesus poderia ser identificado como um profeta. O que era o profeta? Um porta-voz divino, alguém que trazia uma mensagem de Deus para o povo. Então, nesse sentido, sim, né? No Novo Testamento, o profeta podia até trazer uma revelação na parte mais prática, como a gente pode lembrar de Ágabo, né? Ágabo, ele profetizou que Paulo seria entregue aos gentios. Ele também profetizou uma grande fome na época do imperador Cláudio. Então, sim, nesse sentido, Jesus poderia ser identificado como um profeta. Mas, irmãos, Jesus era muito mais do que um profeta. E o que eu vejo aqui nesse texto é que a partir da primeira resposta de Cleopas, a gente vê o entendimento que você não pode dizer que é errado, mas você pode dizer que ele é incompleto, que ele não vai ao cerne da questão. Abra comigo lá em Hebreus, deixa marcado em Lucas aí, vamos ver essa questão de Jesus ser ou não um profeta. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, do verso 1 a 3 está escrito: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, olha a oposição aí, nesses últimos dias, por outro lado, falou-nos por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Olha o verso 3, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Nós podemos dizer isso de algum profeta? Claro que não. Então, mais do que entender Jesus como um profeta, é entender que, apesar dele ter exercido um ofício profético, no sentido de trazer uma revelação de Deus, né? No sentido de ser um porta-voz do Pai, mas aqueles discípulos precisavam entender que ele era muito mais do que um profeta. O profeta, ele traz uma revelação. Cristo, ele é a própria revelação de Deus, o próprio Verbo encarnado. Um profeta, ele não é alguém sem pecado. O profeta, ele precisa de perdão e de salvação que só vai receber em Cristo. E outra coisa interessante sobre profecias é que as profecias apontavam para o Messias. Então, as profecias apontavam para Cristo. Então, quando a gente analisa essa resposta de Cleopas mais profundamente, irmãos, a gente vê que entender Jesus como um profeta é não entendê-lo em todo o seu ministério, em toda a sua pessoa. É realmente um entendimento limitado e que, a meu ver, vai contribuindo para eles ficarem tão frustrados e decepcionados com a morte de Cristo na cruz. Segunda resposta, voltando para Lucas 24, lá no versículo 20. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Certa vez o pastor falou aqui na pregação sobre o entendimento errado da gente ver Cristo como um Marte. Porque o que é o Marte, irmão? O Marte é aquele que morre por conta da sua fé, por não negar a sua fé, mas ele não é uma morte voluntária. É uma morte imposta por uma autoridade religiosa ou civil, mas é algo que escapa à vontade daquele que está morrendo. Jesus não foi isso. Assim como ele não era só um profeta, porque os profetas diziam, assim diz o Senhor, mas Jesus podia dizer, eu porém vos digo, muito mais que um profeta. Aqui também, irmãos, Jesus não morreu como um Marte, como alguém que teve que morrer porque não teve como lidar com o Império Romano. É curioso que lá em Atos 5, Gamaliel fala de dois, poderia dizer mártires ali, revolucionários, né? Um chamado Teudas e o outro chamado Judas o Galileu. E esses sim, foram mortos, tentaram trazer ali uma revolução contra o Império Romano e não conseguiram e foram mortos. Mas Jesus não. O Senhor Jesus Cristo, ele entregou a sua vida voluntariamente. E isso aqui começa a chegar na área da pergunta que eu falei daquele meu colega lá no início, né? Por que Jesus morreu na cruz? Então, se a gente não entende isso, a gente pode até pensar que ele morreu como uma vítima do sistema. Mas a verdade, irmãos, é que os planos de Cristo eles não foram frustrados. A cruz não foi um desvio do seu propósito.
A cruz foi o cálice que ele aceitou beber por mim e por você. Deixando marcado em Lucas, vamos lá em João, capítulo 10. O que Jesus fala sobre ele ter morrido? Como Marte? Ou como alguém que escolheu esse caminho por amor a nós? João capítulo 10, versos 17 e 18 dizem o seguinte: Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Então você vê que é algo que estava nos planos do Senhor, entregar a vida dele por mim e por você. Então a gente vê que esses dois discípulos, irmãos, embora tenham andado com Cristo durante uma parte do seu ministério, eles não estavam entendendo profundamente quem era aquele mestre, quem era aquele Rabone, né? Aquele que estava ensinando a eles a palavra de Deus. De repente era só mais um profeta? Ou pegando essa segunda resposta, teria sido um profeta que fracassou? Se esse é o nosso entendimento sobre Cristo, nós não estamos conhecendo a fundo o nosso Salvador. E essa falta de conhecimento, alicerçado nas Escrituras, vai nos levar a uma vida medíocre em Cristo, a uma vida limitada, a uma vida totalmente fora daquilo que nós podemos prosperar e progredir espiritualmente com o Senhor. Olha o verso 11, nesse mesmo capítulo. João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Não é palavra de um mártir, de alguém que não resistiu ao sistema, mas é palavra de alguém que nos ama e deu a sua vida por nós. Irmãos, por duas vezes pelo menos aqui em Lucas, voltando ao nosso texto principal, Lucas 9 e Lucas 18, por duas vezes Jesus falou que morreria e que ressuscitaria ao terceiro dia. Mas os discípulos, incluindo os apóstolos que ficaram em Jerusalém, também perplexos, eles por algum motivo não absorveram essa verdade, não entenderam a profundidade de quem era Jesus e não conseguiram viver à altura desse entendimento. Porque quando nós compreendemos o Senhor Jesus Cristo, conforme Ele se revela na sua palavra, nós vamos crescendo em intimidade, em confiança, em maturidade espiritual. Certamente a maturidade espiritual, irmãos, ela envolve a gente ter um relacionamento com Cristo pessoal, no sentido de entender o seu poder, entender a importância da sua presença em nossas vidas e como Ele deve reinar sobre nós. Em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então há muitas e muitas passagens que vão nos mostrar que nem Jesus era apenas um profeta, como outro qualquer, e nem ele foi um mártir, que não teve condições de resistir ao Império Romano e que fracassou na sua missão. A terceira resposta de Cleopas também não vem legal. Olha o que ele diz no verso 21. Voltando para Lucas 24. No verso 21, no verso 21 ele diz o seguinte: E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Irmãos, naquela época Israel vivia debaixo do jugo romano. E era comum que os judeus, esperando o Messias, acreditavam que o Messias viria e já imediatamente eliminaria o Império Romano e estabeleceria o seu reino aqui na Terra. Então, realmente, se nós não entendemos quem é Cristo, não é surpresa os discípulos terem ficado perplexos, desanimados e frustrados, porque eles esperavam realmente um libertador político. Eles esperavam realmente um revolucionário que pudesse derrubar aquele sistema e estabelecer a justiça do seu reino. Mas como o Senhor Jesus Cristo não veio com esse propósito na sua primeira vinda, os discípulos ficaram sem entender. Quando viram aquele possível libertador, o possível Messias que iria derrotar o Império Romano, morrer na cruz, humilhado,
uma morte vergonhosa, chicoteado, escarnecido, cuspido, coroa de flores, vestes rasgadas, morto como um ladrão qualquer, como um bandido qualquer. Então, quando nós olhamos essas três respostas que Cleopas oferece, né, como Jesus como simplesmente um profeta, ou Jesus como um mártir, que não teve condições de resistir, foi morto por causa das autoridades, não porque quis, ou então Jesus como libertador político, quando nós observamos essas três respostas, nós podemos começar a entender por que esses discípulos estavam voltando, desanimados, conversando e de coração ali derrotados, porque eles achavam que Cristo havia sido derrotado. E por quê? Porque não compreenderam a mensagem que o Senhor Jesus explicou para eles ao longo desses 3 anos de ministério. Lá em João 18:33, abordando essa última resposta que Cleopas deu para Cristo, João 18, versículo 33 diz o seguinte: Pilatos, Jesus está diante de Pilatos, né? Em 18:33 é dito: Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? No 34, perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos, no 35, Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Olha que resposta interessante de Cristo no verso 36. Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então, a gente vê que realmente, nos 3 pontos das respostas de Cleopas, nesses 3 pontos, ele não estava, em alguns ele não estava nem errado, mas não ia no cerne da questão. E eu acredito, irmãos, que muitos dos problemas que a gente vive como igreja, muitas vezes, é porque nós aqui no nosso meio, nós muitas vezes não estamos entendendo o poder e a transformação que há em Cristo, né? Quando a gente enfrenta, por exemplo, uma enfermidade, e nessa enfermidade a gente tem um medo excessivo e terrível de morrer, lá no fundo, né? Lá no fundo, vai mostrar que no nosso coração não está havendo a confiança que deveria haver no Senhor Jesus Cristo. Ou quando nós tememos acerca do nosso sustento financeiro, ou quando nós tememos acerca do nosso casamento, do caminho que ele vai levar. Claro, os temores são normais da nossa natureza humana decaída, mas nós não podemos parar na nossa natureza. Nós temos que ir para a palavra e ver tudo aquilo que o Senhor Jesus é para nós. Então, se nós não buscamos esse tipo de maturidade, irmãos, e de crescimento em andar com Cristo, com intimidade, conhecendo quem Ele é, isso aí vai refletir na nossa caminhada cristã. A gente pode estar indo para a igreja sempre, participando de muitos ministérios, servindo em várias áreas, mas lá no coração, se a gente não andar em comunhão com Cristo, vai ser como esses discípulos aqui, né? Quando vier a adversidade e aquilo que parece derrota, só vai restar seguir caminho desanimado, triste e perder aquilo que o Senhor Jesus tem por nós. Mas o Senhor Jesus é gracioso e ele foi nessa caminhada com os discípulos, ele preparou-lhe o terreno para fazer uma obra no coração deles, e é assim que ele faz também comigo e com você. Pode ser uma enfermidade que ele coloca na sua vida, pode ser um desemprego, ou pode ser alguma outra coisa menos dramática, mas sempre o Senhor Jesus ele vai vir em nossa direção, colocando situações, colocando pessoas, para que em tudo isso a gente possa aprender mais dele. E é geralmente, quando eu falo enfermidade, desemprego e outros tipos de problemas, geralmente essas coisas são usadas porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, né? E é na fraqueza, quando ela é evidenciada na nossa natureza, a nossa incapacidade, a nossa limitação, geralmente a gente precisa desse choque de realidade para a gente se ajoelhar e buscar o Senhor. Isso aqui foi um choque de realidade tremenda para esses discípulos. A gente imagina o quanto eles puderam andar com o Senhor Jesus, ver todo o seu poder e autoridade, ver os seus milagres, ver o seu amor e a sua graça, e depois tudo aquilo encerrar
naquilo que parecia uma derrota, é algo realmente muito impactante. É algo realmente que faz a pessoa questionar a sua fé. Realmente, quem era esse Jesus, né? É natural que esses discípulos pensassem assim, né? Será que nós acreditamos no Messias errado? Será que eles deveriam estar igual os judeus hoje, né? Que ainda esperam pela vinda do Messias? Porque se você olhar a cruz como uma derrota, então você vai ter que esperar um Messias vitorioso. Não teria sido Cristo. Mas havia uma chave, uma solução para esses discípulos. Havia aquilo que Jesus veio fazer com eles. Observe aqui do verso 21, aliás, do 22 ao 24. Olha que declaração repleta assim de incredulidade e desânimo. No verso 22, algumas das mulheres entre nós, estou lá em Lucas 24, tá? Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Atenção nessa última frase aqui de Cleopas, né? Mas não o viram. Irmãos, é interessante que a gente tem uma tendência de querer viver pelo que vê, né? Querer viver, se você vê o milagre, se você tiver uma visão, eu brinco dizendo, tiver um anjão voando aqui, essas coisas espirituais são verdade. Mas nós não somos chamados a viver pelo que vemos, mas a viver pela fé. Aqui, Jesus já tinha aparecido a Maria Madalena, que foi a primeira aparição dele, né? Então, aparentemente, esses discípulos ainda não sabiam que alguém tinha visto, mas eles sabiam que os discípulos tinham ido ao sepulcro e o corpo não estava lá. Mas quando nós duvidamos e não vivemos pela fé, é mais fácil dizer assim, alguém roubou o corpo, do que pensar assim, ele ressuscitou, como disse que faria. Então nós temos na nossa vida cristã, irmãos, sempre uma oportunidade de viver pela fé ou de viver pelos nossos sentimentos, emoções corrompidas, né? Eu tinha falado na pregação do domingo passado sobre a enfermidade que eu enfrentava, né? E ali eu tinha uma opção, e essa opção permanece. Eu vou viver confiando no Senhor, ou vou tentar controlar aquilo que não está nem no meu controle? E aí, se nós não vivermos na confiança do Senhor, mas do nosso controle, pode esperar pela paranoia, angústia e ansiedade. Mas nós temos um Senhor Jesus que diz assim, vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ele veio aliviar o coração desses dois discípulos que estavam certamente cansados, sobrecarregados. Eu não vou ler aqui agora, mas depois Jesus aparece para os apóstolos lá em Jerusalém. E eles estão, se não me engano, numa casa, num ambiente fechado. E diz lá que eles estavam entristecidos, atribulados. E Jesus, quando aparece, diz assim, por que vocês estão com dúvida? Quando a gente pega a mensagem de Cristo, a sua mensagem de salvação, o seu evangelho pela metade, isso acaba trazendo distorções no nosso entendimento da fé. Porque esses ministros, eles viram a glória do ministério, mas eles não compreenderam o sofrimento. Eles compreenderam as vitórias ali, né? Contra a doença, né? Jesus ali com um ministério bem sucedido, multidões o seguindo, pão sendo multiplicado, peixe, tudo jóia. Mas eles não compreenderam também que haveria o sofrimento, que o cordeiro precisaria ser sacrificado, uma vez por todas, para a nossa salvação. Então ficou essa balança desequilibrada. Isso me lembra muito movimentos nos dias de hoje de alguém que só vê vitória, que acha que vai correr para Cristo, porque aí tudo vai ser 10, tudo vai ser só bênção, meu emprego vai ser, o salário vai aumentar, né? Meus filhos vão ser os mais maravilhosos do mundo, tudo é sucesso. E esquece quando Jesus diz assim, no mundo tereis aflições. Então, irmãos, todo extremo ele vai ser ruim, né? De achar que tudo é só vitória, ou de achar também que a vida do cristão é só sofrimento. Eu li outra vez, certo dia, num livro, de um pastor que dizia assim, que ele foi evangelizar um rapaz, né, lá numa faculdade, e o rapaz diz, olha a frase que o rapaz disse para esse pastor.
para ser cristão? Quero não. Porque todo cristão que eu conheço é uma tristeza. É uma mensagem de derrota, assim. Nós só somos miseráveis? Quero não. E, em um certo sentido, dá para entender. Claro que a coisa é mais profunda do que isso, também na resposta do rapaz lá. Mas a gente tem que botar também as barbas de molho e ver o nosso lado, irmãos. Que realmente não pode ser também só sofrimento, estou aqui para sofrer, e só uma mensagem de derrota. Na verdade, a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Mas como se teremos aflições? É possível essas duas coisas? É, por conta de Cristo. Porque embora nós tenhamos aflições, nós sabemos que nós já fomos comprados pelo sangue dele. E que isso aqui é só uma jornada, que um dia vai acabar para todos nós aqui nessa nossa vida, mas que vai permanecer com Cristo eternamente. Então, ter uma visão equilibrada, ter uma visão, e eu digo equilibrada biblicamente, sobre a obra de Cristo em nós, vai fazer toda a diferença. Saber que nós somos mais que vencedores, saber que as aflições farão parte desse mundo, tudo isso aí está relacionado à nossa vida cristã. E tudo isso aí está relacionado a gente conhecer realmente, irmão, Cristo em intimidade e entender a sua obra. O ponto alto desse texto, para mim, começa agora, irmãos, a partir do versículo 25. Jesus traz uma repreensão para esses homens, dizendo o seguinte. No verso 25, Jesus falando, ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Irmãos, aqui vem uma repreensão, né? Eu gosto muito aqui nessa parte aqui da tradução da Almeida, famosa, diz assim, nécios e tardos de coração, né? Esse nécios, irmãos, traz a ideia de alguém tolo, alguém ingênuo acerca das coisas do alto. Então, quando Jesus diz para eles aqui, no verso 25, como vocês custam a entender, a ideia ali é de que eles são lentos para se aprofundar nas escrituras, na verdade da palavra, para compreender a mensagem de Deus. E eu acho que uma aplicação que a gente pode fazer, irmãos, nós seríamos também nécios e custosos a entender se nós fôssemos alguém que viéssemos só para a igreja e esperar o que o pastor vai pregar. E não tivéssemos a nossa vida na palavra, a nossa vida de oração, a nossa vida de comunhão com Deus no dia a dia. Esses homens, eles não conseguiram entender qual era a mensagem de Cristo. Como eu já disse, eles viram a glória do ministério, mas não viram o sofrimento. Por isso que Cristo diz, no verso 27, aliás, no 26, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Haveria sofrimento nessa caminhada, assim como haverá sofrimento para nós também, que se perseguiram e fizeram sofrer o Senhor Jesus, o nosso mestre, também farão conosco. Mas o primeiro ponto onde Jesus aborda aqui é a lentidão deles, a ingenuidade, né, a atitude de nécio, de tolo, para compreender o que era o ministério do Messias. Essa foi a repreensão que eles ouviram, e ouviram com justiça aqui, né? Porque quando Jesus os abordou perguntando o que eles conversavam, eles descreveram um Jesus que não era em profundidade o que Cristo realmente era, e eles falaram aqui da ressurreição como algo também que não dava para acreditar porque não viram. Então é interessante, nós hoje temos que acreditar em Cristo mesmo sem a gente ver, né? Nós temos que ler na palavra, ouvir o testemunho e crer. Mas nós não vimos, ninguém aqui viu Jesus ressuscitado. Por isso que Jesus diz, quando ele fala com Tomé, né? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Somos nós, irmãos, que não vimos, mas, de novo, somos chamados a andar pela fé. E no relato de Cleopas, o testemunho dos outros discípulos e dos apóstolos não foi suficiente para que eles considerassem a mensagem do Evangelho. Eles precisavam ver. E nós vamos ver daqui a pouco que Jesus se deixou reconhecer por eles. Mas no que a gente pode chamar dessa primeira parte de um andar pela fé, eles não foram aprovados nesse sentido, né? Não quero ser duro demais na interpretação aqui desses dois discípulos, porque certamente é uma luta para qualquer um de nós, né? Foi muito duro para eles, mas a mensagem de Cristo estava lá. A disponibilidade de entender o ministério do Messias estava lá. Como é hoje para nós também, irmãos.
É interessante que a vida desses dois discípulos é possível traçar um paralelo com a nossa vida. Nós, em algum momento, estávamos no caminho para Emaús, desanimado, triste, sem esperança neste mundo, e Cristo veio e andou conosco e nos trouxe uma nova visão sobre o que era a vida. Então, em um momento você está sem Cristo, mas em outro o Senhor anda contigo. E aí cabe a nós agora desenvolvermos a intimidade com o Senhor. E qual foi a principal ferramenta que Cristo usou para tratar no coração desses homens? No verso 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Eu sempre, quando eu leio isso aqui, eu acho interessante que Jesus poderia ter feito um milagre ali, de repente, né? Ou ter só se deixado reconhecer na hora, ou ter voado, sei lá. Eu pensei um monte de coisa que dava para fazer aí, bem espalhafatoso, né? Bem impactante. Mas qual foi o caminho que Cristo usou? A Bíblia, né? Essa maneira de falar aqui, no verso 27, né? Por Moisés e todos os profetas, era uma maneira abreviada de falar do Antigo Testamento. Então Jesus recorreu à palavra para trazer uma transformação que nós vamos ver aqui no coração desses homens. Ele não recorreu a mais sinais, embora ele tenha feito muito durante seu ministério, mas ele recorreu àquilo que constava dele, sobre ele, nas Escrituras. Isso me lembra muito aquela história de Rico e Lázaro, estão lembrados? Que o rico, já lá no inferno, né? Em um momento lá ele disse para Lázaro assim, disse para Abraão, não sei se vocês vão lembrar, manda Lázaro ir lá dizer para minha família, né, que isso aqui é verdade mesmo, inferno, céu, não sei o quê. E vocês lembram qual é a resposta que Abraão dá lá? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E diz que lá fala também, mesmo que ressuscitasse alguém dentre os mortos, não creriam. Irmãos, Deus conhece o nosso coração, o coração do homem, melhor do que qualquer um de nós aqui. Então, se ele diz que não seria pelos milagres ou demonstrações de poder ali, é porque não seria. É porque é a ferramenta, passa-se 2000 anos, é a ferramenta que nós temos hoje para usar. O quê? As Escrituras. E aí seria maravilhoso, mas Deus em sua soberania não quis colocar aqui como foi essa exposição que Jesus fez das Escrituras, né? Mas podemos supor que ele começou lá em Gênesis 3,15 ali, né? Do descendente pisando na cabeça da serpente, ali o início do Evangelho. Certamente passou pelos salmos messiânicos, talvez tenha passado por Isaías 53, o servo sofredor, e aí pelas Escrituras mostrando por que ele tinha que ter sofrido, morrido e ressuscitado para a nossa salvação. Será que hoje nós estamos prontos a pegar as Escrituras e discorrer para alguém sobre por que Jesus é o Messias? Antes da gente criticar aqui Cleopas e o outro, né? E nós? Será que a gente consegue? Então, irmãos, é um desafio e um convite para nós sermos bons manejadores da palavra de Deus, para que a gente possa, com as Escrituras, né, capacitado pelo Espírito Santo, convencer o incrédulo do pecado, da justiça e do juízo. Esse versículo mostra, irmãos, é um versículo assim que declara a vitória da palavra de Deus, porque mostra que as Escrituras são suficientes para tirar a venda dos olhos do homem. É muito legal ver o próprio Verbo encarnado usar as Escrituras para convencer alguém acerca do seu ministério. Lá em Romanos nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Então, essa é a ferramenta, esse é o poder que Deus deixou à nossa disposição e que muitas vezes nós negligenciamos, né? Não manejamos bem essa palavra, não nos aprofundamos nela e perdemos a oportunidade, muitas vezes, de falar para alguém sobre Cristo de uma maneira sólida, fundamentada, de tocar no coração de alguém por meio das Escrituras, a exemplo do que Cristo fez aqui. Eu não vou ler com vocês, mas do verso 28 a 31, essa cena continua. Então Jesus vai saindo do caminho e eles convidam Jesus a ficar com eles, e eles fazem uma refeição juntos, e aí, em determinado momento, eles reconhecem que é Jesus que está com eles,
e Jesus, naquele momento, ele desaparece, né? E porque a missão ali já tinha se concluído na vida daqueles homens. O que que essa ação de Cristo, o seu aparecimento, a sua conversa, o seu diálogo com eles fez no coração desses homens? Acompanhe comigo lá no versículo 32. Lucas 24, versículo 32. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? É maravilhosa essa frase deles aqui, né? Você perceba que enquanto Jesus expunha as Escrituras, aquilo ali queimou, irmãos, no coração dele. Uma coisa que muitas vezes eu tenho orado a Deus, né? É não deixar que eu fique indiferente ao Senhor e à palavra do Senhor. Porque às vezes, irmãos, isso aqui pode se tornar uma rotina mecânica, né? Algo tenho que ler. Minha leitura bíblica anual está atrasada. Hoje eu tenho que ser 20 capítulos. Então ligo um áudio ali, tal, não sei o que, e fazendo, não sabe nem o que bati a meta. É uma tolice, irmãos, você. Porque é melhor nesse sentido. Não é tolice ler a Bíblia anual, não, tá? É tolice você achar que na muita quantidade na correria aquilo vai trazer edificação. A palavra é algo para meditar, mastigar, ruminar, vai e volta, né? Thales, o boi aí e tal. Ruminando, vai e volta. É nesse sentido, irmãos, que a palavra vai trazer o crescimento e vai queimar. Então, muitas vezes nas minhas orações ao Senhor, eu peço a Deus para sempre manter acesa essa chama no meu coração. Porque a correria do dia a dia, a luta com o nosso pecado, as atividades secundárias que temos que fazer, isso pode tender, irmãos, a fazer com que a palavra não queime mais. Uma outra tradução desse texto diz assim: não nos ardia o coração quando nos expõe. Eu prefiro, é mais impactante, né? A ideia de ser consumido pelo fogo, irmãos. A ideia de você ser, aquilo realmente te toca. Pode te levar às lágrimas ou não, pode te deixar emocionado ou não, mas aquilo vai lá no teu coração. E quando nós nos aproximamos da palavra, com essa postura de coração aberto, de humildade e de clamar ao Senhor para que nós o conheçamos mais, aquilo ali faz diferença. Quando eu era recém-convertido, eu estava em um pequeno grupo e eu olhava às vezes alguns irmãos mais antigos na fé e tal, e aqueles irmãos eram exemplos para mim, pela sua perseverança na fé. E aí eu conhecia outras pessoas com quem eu não tinha tanto contato, mas que com muita caminhada na fé, começavam aí, aparentemente, né, esfriar no primeiro amor. Então, quando eu leio isso aqui, irmãos, dos discípulos dizendo assim, não queimava o coração, eu lembro assim, irmãos, que nós devemos buscar esse tipo de intimidade e de ardor pela palavra como um remédio, como um antídoto para que a gente não esfrie na nossa caminhada. Não deixe que seus muitos anos de fé cristã tornem você menos sensível às coisas do alto. Ixi, Salmo 1, já li várias vezes. Deixa eu ler de novo aqui. Não, irmãos, cada vez essa palavra ela se renova. O Espírito Santo te traz outras lições. É algo poderoso, é algo vivo. Por isso que não envelhece, não caduca e não fica ultrapassado nunca. Então, um coração que arde pelas Escrituras, irmãos, ele vai nos fazer vigiar contra a frieza espiritual, contra esquecer o primeiro amor. E se a gente não cuidar, quando a gente esfria, se afasta da palavra e fica só numa rotina automática, às vezes até a atitude de cinismo quer tomar conta do nosso coração. De maneira que a gente vai ver o evangelho ou viver a igreja só como falar jargões, estar nas reuniões certas, batendo ali as metas e tal, e aquilo se torna algo altamente frio, altamente distante, fica uma coisa só domingueira, né? Mas aqui é diferente. A maneira como Cristo expôs para aqueles homens, tudo que as Escrituras falavam dele, aquilo ali queimou no coração desses discípulos. Lá em João 5,39, Jesus diz, examinai as Escrituras por quê?
porque elas testificam de mim. Então, a gente poder sempre ir nas Escrituras, ver o que aquilo aponta para Cristo, o que aquilo faz diferença para nós, meus irmãos, isso vai nos levar a uma outra caminhada. A gente pode até começar o caminho para Emaús, no desânimo, na dúvida, na tristeza, mas quando Cristo entra de verdade e você coloca suas aflições, suas angústias, suas dúvidas aos pés dele, aí ele vai fazer o seu coração arder, a gente buscar. É bom, não é bom? Lembre aí quando você está naquele momento assim de fervor espiritual, que Deus toca no teu coração, tu quer falar de Jesus para todo mundo, tu quer pregar, tu quer ler a palavra. A realidade é que no decorrer do tempo, muitas vezes a gente pode esfriar, pode negligenciar. E aí vem a importância de viver a igreja, para que outros irmãos nos ajudem, nos exortem, nos queiram fazer andar juntos e fazer o nosso coração arder e queimar de novo. Eu queria encerrar fazendo 3 aplicações acerca do que nós vimos aqui essa noite. Irmãos, nossas opiniões, nossas decisões devem estar fundamentadas na palavra. Quando aquele meu colega me perguntou por que Jesus morreu na cruz, e eu não tinha o direito de dar uma resposta da minha opinião. Olha, eu acho... Começou com eu acho, que vem depois dali vai ser besteira. Porque não importa o que eu acho. Importa assim, olha, a Bíblia diz, versículo tal, nesse texto. Você pode até não lembrar a referência exata, tá? Mas você sabe o que fala sobre a obra de Cristo na cruz, seu sacrifício vicário, como ele pagou o preço pelos nossos pecados, como ele colheu a ira de Deus por levar os nossos pecados, como ele ressuscitou para a nossa salvação. Então, uma primeira aplicação que eu queria fazer aqui é: busque fundamentar suas opiniões e suas decisões na palavra de Deus. Senão, vai ser só a primeira parte do caminho de Emaús, sem Cristo. Mas nós devemos estar na segunda parte do caminho, com Cristo, refeição com Ele, comunhão, reconhecendo quem Ele é, que no começo eles não reconheciam. Vai viver seu casamento, viva alicerçado na palavra de Deus, namoro, noivado. Né? Vai pensar no seu trabalho, viva uma ética cristã no trabalho, baseada na palavra. Seus amigos, lembra que eu falei no domingo passado do julgo desigual, né? Vai iniciar um namoro, procura uma pessoa que ama o Senhor Jesus mais a Cristo do que a você. Então, essas coisas é que fundamentam. Essas coisas fazem o coração arder nas Escrituras. Um segundo ponto, que esses 2 eram discípulos, mas eles não amadureceram no conhecimento do Salvador durante esse ministério, o ministério de Cristo. Eles precisaram dessa renovada, vamos dizer assim, né? Dessa visita especial de Cristo na vida deles. E o ponto que eu queria deixar aqui é: nós precisamos voltar às Escrituras. E esse texto, no fim das contas, ele aponta para as Escrituras, para aquilo que Cristo usou. Então, irmão, o segundo ponto é: precisamos voltar às Escrituras e não esfriar em nosso primeiro amor. Clame ao Senhor, porque você não vai conseguir isso só pelo seu esforço, né? Mas você vai precisar orar e labutar. Orar e se esforçar. Clamar, viver igreja e se esforçar. Mas isso nunca pode ficar em segundo lugar na nossa vida, irmãos. Cristo, Ele é tudo para nós. Se alguém pedir para você se identificar de alguma forma, né, numa conversa informal, né, você pode falar do seu time de futebol ou sua preferência política, essas coisas são secundárias. Mas a sua marca principal é: eu sou crente em Cristo. Isso é o principal. Não ser aquele crente secreto, né? 007. Ninguém sabe que é crente. Só quem está aqui na igreja. Mas não. Cristo ser a sua marca. A gente pode ter uma tendência de achar que só quem vai se identificar como cristão de cara é o pastor ou os missionários. Mas não, irmãos. Isso é para todo cristão. Então, a lição que fica é voltar ao primeiro amor, irmãos. Ter esse coração ardendo nas Escrituras. E no final, terceiro ponto que eu queria deixar como aplicação, especialmente para descrentes, mas que serve para todos nós refletirmos, é que conhecer corretamente a Cristo faz toda a diferença para a sua eternidade. É muito comum, se você conversar com outras pessoas de outras religiões, de outras vertentes, pintarem um Cristo que não é o Cristo da Bíblia. Que pode ser até o Cristo do Cleopas e do outro lá no comecinho, né? Profeta,
Eu já ouvi muito, era um homem muito sábio, grande homem. Olha, fez uma diferença. Quem é Jesus? Não, alguém que ensinou o amor. Então, é um grande homem sábio? Tá errado? Tá não, né? Sábio ensinou o amor mas vai muito mais do que isso. Então, entender realmente quem é o Senhor Jesus Cristo é o que faz a diferença entre o céu e o inferno. Já é falado aqui desse púlpito muitas vezes, né? Não é membresia, não é família, já nasci em família crente, já nasceu crente. Não é essas coisas, mas é algo realmente pessoal, intencional. Algo de realmente assim, olha, eu sou do Senhor, eu entendo que Jesus é meu Senhor e Salvador e que Ele quer reinar e dominar sobre todo aspecto da minha vida. Houve há um tempo uma falsa doutrina que corria por aí, que Jesus podia ser seu Salvador sem ser o seu Senhor. O homem inventa muitas loucuras, né? Muitas vãs filosofias e sofismas e teorias, mas o fato é que passar a eternidade com Cristo é tendo Ele como Senhor e Salvador. Esses discípulos começaram num caminho de tristeza, de perplexidade, de desânimo, porque não entenderam quem Cristo é. Se nós não entendemos, vamos seguir nesse mesmo caminho. Mas tudo mudou para eles quando Cristo deu o primeiro passo, foi em direção aos discípulos e entrou no coração deles por meio da exposição da palavra de Deus. Por isso que quando a palavra de Deus é exposta aqui do púlpito, de todos os púlpitos ao redor do mundo, quando ela é exposta e pregada, irmãos, é poder de Deus trabalhando ali para quebrar o nosso coração, para converter o coração do incrédulo, porque ela tem esse poder. Jesus expôs todo o Antigo Testamento e aquilo fez a diferença profunda no coração dos discípulos, porque eles passaram a entender que o ministério de Cristo envolveria sofrimento para a nossa salvação. Então, que nós possamos seguir nessa caminhada com Cristo, irmãos, buscando o primeiro amor, buscando na palavra, vivendo uma vida de entendimento de quem é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela obra maravilhosa que o Senhor faz em nossas vidas. Ó Deus. Te agradecer porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor deu o passo em nossa direção quando nós estávamos mortos em nossos delitos, totalmente devastados em nosso pecado. Como é bom, Senhor Deus, a gente ler um texto desse e ver a Tua graça, Senhor. Graciosamente o Senhor vai em direção aos Teus filhos e vem trazendo a Tua mensagem, o Evangelho maravilhoso que nos transforma. Nós te agradecemos porque é a Tua graça, Senhor Deus, que nos faz levantar todo dia, confiando que essa graça se renova, que essa misericórdia se renova sobre nós. Nos abençoa, ó Deus, nessa semana, para que nós possamos ter um coração que queima na Tua palavra, Senhor Deus. Ter um coração que é sensível ao Teu Espírito, sensível à Tua voz, ó Deus. Que nós possamos estar atentos à Tua vontade e caminhar nessa nossa semana não com desânimo, não com incredulidade, não com dúvidas, mas com a certeza da fé. A fé de que o Senhor nos salvou, que nós somos propriedade Tua, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva Tua, Senhor Deus. Obrigado por tão grande bênção e pelo Teu grande amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.